Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e trago uma péssima notícia para os patriotas que estão na porta dos quartéis chamando a Globo de Globolixo, porque Bolsonaro deu um presente, não tinha que fazer isso agora, mas decidiu fazer, que é renovar a concessão da Rede Globo por mais 15 anos. Por que será que ele fez isso agora, não deixou para o Lula fazer? Vamos tentar refletir sobre isso, tentar entender os motivos que estão por trás dessa decisão de Bolsonaro, que surpreendeu muita gente, e vamos falar um pouco também da postura desses que estão ainda insistindo em permanecer na porta dos quartéis. Só que antes eu quero pedir a ajuda de quem chegou no canal, não está inscrito ainda. Se puder, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Se assistir esse vídeo e gostar, deixa o like. Se não gostar, deixa o dislike. Comenta aqui embaixo o que você acha, qual que é a sua opinião. E se puder, compartilhe, espalhe esse vídeo para que mais pessoas venham para esse espaço que luta por um Brasil melhor. Eu quero também aqui divulgar, eu tenho feito várias enquetes na aba Comunidades aqui do YouTube. Então, se você está no canal, é só clica aí, né? Vai lá pro canal, você está assistindo o vídeo aí no WhatsApp, por exemplo, que é possível. Então, no canal, aba Comunidade, a gente publica lá os vídeos, né, que a gente está sempre soltando aqui, e também coloca algumas enquetes para saber a opinião de vocês. Pessoal, no dia 20, 11 dias antes aí de Bolsonaro se despedir da presidência, já tá caminhões de mudança saindo, e a gente olha cada coisa que sai de lá que olha, inacreditável. Bolsonaro, então, decidiu aparecer novamente para os seus apoiadores que estão na porta do Alvorada. Aí tem vídeos circulando sobre isso. Michele Bolsonaro estava ao lado dele dessa vez, se ajoelhou supostamente para orar. Bolsonaro parece que chorou. Por que eu digo que parece? Porque a filmagem que circula, né, estava distante, mas o próprio apoiador que filmava falou isso no vídeo. E o povo fez ali depois uma oração. Bolsonaro não discursou dessa vez. O choro de Bolsonaro reforça o que muitos apontam, que ele anda deprimido, abatido, e aliados temem que Bolsonaro faça uma loucura. Eu gravei um vídeo no dia 20 de dezembro, eu vou deixar o link no comentário fixo e também colocar o cardzinho aqui para quem não assistiu e quiser assistir, que olha, tem gente visitando Bolsonaro saindo lá preocupado, né, com a questão da saúde mental, e não descartam que ele cometa uma loucura. Qual seria essa? Não deram detalhes. E olha, realmente eu estou preocupado com a situação de alguns apoiadores. A gente observa vídeos que vão chegando nas redes sociais da turma que está na porta dos quartéis, e a situação é preocupante, que agora eu digo isso aqui sem nenhum tipo de ironia, de deboche, não. Porque, olha, nitidamente eles não estão bem. Quando eu digo não estão bem, né, parece que estão com problemas mentais mesmo. Enfim, cada vídeo pessoa gritando, pessoa, enfim, com algum tipo de expectativa, que isso veio se agravando de um tempo para cá, o número, agravando no sentido não de número de pessoas, mas da reação deles um tanto quanto descolada da realidade. E aqui não tem nada a ver com qualquer pessoa gostar de qualquer político, faz parte. Tem quem gosta do Lula, tem quem gosta do Bolsonaro, do Ciro, da Simone Tebet, pegando aqui os que disputaram aí, ficaram nas 4 primeiras colocações. Mas, né, o que estão fazendo, acho que passa um pouco do ponto do gostar do político, vai para o fanatismo, que aí mistura com fanatismo religioso, mistura política, e estão numa idolatria, na minha opinião, em que muitos estão beirando a loucura. Estou falando beirando aqui para, enfim, já não dizer que, para mim, muitos estão sim, já alguns casos ali, de ter algum tipo de, olha, intervenção da família, ter que chegar e falar, olha, né, vamos ali, né, sai disso aqui. Enfim, realmente uma coisa lamentável, porque a gente pode até achar engraçado algumas situações, mas também é motivo de preocupação. E neste dia que Bolsonaro fez a aparição lá para os seus apoiadores no Alvorada, ele antes fez o quê? Assinou um decreto colocando o fim na novela aí com a Rede Globo. Sim, ele assinou a renovação da concessão das 5 emissoras próprias do Grupo Globo, que de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte e Recife. E a nova outorga valerá até 2037. Então, mais 15 anos de concessão para a Rede Globo. Mesmo antes de assumir o mandato, eu vou deixar um link que vai tratar aqui de algumas questões, o presidente começou a enviar recados ao canal líder em audiência a respeito da continuidade no ar. E muitos apoiadores alimentavam a esperança de que Bolsonaro não renovaria a concessão e a Globo, que eles chamam de lixo, teria que fechar as portas. O auge da tensão aconteceu em outubro de 2019, em uma transmissão na internet,
em um momento em que Bolsonaro, muito colérico, subiu o tom contra seu maior inimigo na mídia e disse: temos uma conversa em 2022, eu tenho que estar morto até lá, no processo de renovação de vocês. Não vai ser perseguição, mas o processo tem que estar enxuto, tem que estar legal, não vai ter jeitinho para vocês nem para ninguém. Aí os bolsonaristas mais radicais deliraram quando Bolsonaro falou isso, e as críticas à imprensa, e principalmente à Rede Globo, nunca deixaram de existir, inclusive em sua última propaganda eleitoral gratuita como candidato à reeleição. Na peça, uma narradora em off afirmava que, abre aspas, a Rede Globo e seus artistas precisam de Lula, sugerindo que a emissora da família Marinho favoreceria seu oponente na corrida presidencial. É o que informa aqui um link que eu vou deixar para vocês. Só que a gente tem que também ter um pouco de pé no chão, e não é porque a gente, ou no meu caso aqui, não votei no Bolsonaro e sempre tive uma rejeição alta em relação à postura dele antes da presidência, como presidente, em relação à pandemia, em relação aos atentados que ele faz, sim, às instituições democráticas, em relação à economia, enfim, eu tenho muitas divergências com Bolsonaro, mas com todo respeito a alguns profissionais da Rede Globo, né? Essa questão de que o Grupo Globo atuou, né, de uma forma sutil ou nem tão sutil para favorecer Lula, isso aqui é verdade. Não é porque a gente não gosta de Bolsonaro que vai negar aquilo que salta aos olhos. Assim como saltava aos olhos, por exemplo, que a Globo tinha clara preferência por derrubar a Dilma ali no processo do impeachment e por levantar o nome de Sérgio Moro durante a Lava Jato. Sim, não dá para negar isso. Então que não é uma questão de, mas você está criticando a Globo agora, você está se aliando ao bolsonarismo. Não, estou falando aqui agora que a Globo tinha claro interesse de derrubar a Dilma, né, de levantar a bola de Sérgio Moro para quem sabe ele chegar à presidência da República. Então não sejamos ingênuos de achar que os canais não têm suas preferências. Jovem Pan, alguém acha que a Jovem Pan é imparcial? Alguém acha que, né, alguns jornalistas do SBT, da Record, da própria Band eram imparciais? Então, se a Globo, a Folha, o UOL eram pró-Lula, Bolsonaro também tinha lá os seus veículos de comunicação que aparentam um jornalismo imparcial, mas que pendiam para o lado dele, sim. Mas voltando aqui para a matéria, vai dizer que apoiadores do presidente espalharam nas redes sociais que a Globo tinha dívidas bilionárias com a União, o que seria usado como argumento para negar a renovação. 2 semanas antes do prazo final, às vésperas do primeiro turno das eleições deste ano, o grupo do clã Marinho protocolou no Ministério das Comunicações o pedido de mais 15 anos de licença de transmissão. Aí o que aconteceu? Chega o pedido, os técnicos da pasta, corretamente, reviraram as situações fiscal, econômica e trabalhista da emissora. Não encontraram nada que impedisse a renovação. Sem nada concreto contra a Globo, Bolsonaro adiou ao máximo, porém acabou assinando o decreto. E, na minha opinião, fez bem. Bolsonaro acertou. Não gostar da Globo não pode ser motivo para não renovar a concessão, a não ser que ela não siga as exigências legais. O que, segundo a ponta aqui, foi revirado pelo Ministério das Comunicações, não achou nada que impedisse essa renovação. E quando a Globo diz o que a gente não quer ouvir ou que a gente não gosta, insisto, isso não é motivo para você ir lá e fechar uma emissora. Eu, por exemplo, não gosto da linha editorial do Grupo Globo como um todo. Então quase não assisto os jornais, pego meu controle aqui, mudo, põe no canal que me agrada mais. Mas eu acho também que eles mandam muito bem na produção de novelas, né? Eu não assisto não faz tempo, mas a gente tem que reconhecer que inclusive é referência para outros países na qualidade audiovisual, no profissionalismo, na estrutura deles. Alguns programas muito bem feitos, muito bem trabalhados, né? Algumas coberturas que eles fazem realmente são muito importantes e com ótima qualidade. Mas eu tenho minhas críticas, principalmente a postura deles em relação à economia. Não fazem um debate plural. Quando você tem algo, por exemplo, vai ter a reforma da Previdência. Mas você vai na Globo News, só tem gente praticamente pró-mercado falando a favor da reforma. Não coloca lá alguém para fazer críticas duras. Por que não chama o Eduardo Moreira, por exemplo, para ir lá e falar o que tem que ser falado em relação à reforma da Previdência, por isso preço da Petrobras, teto de gastos? Não, aí quando muito faz uma criticazinha muito periférica e fica por isso mesmo. Mas isso não é motivo para eu, se eu fosse presidente lá, falar, não, então não vou
renovar a concessão da Globo. Senão, o que os bolsonaristas mais radicais gostariam é que o Brasil virasse uma Venezuela, porque lá sim, Maduro vive fechando rádios, canais de televisão. Então eles que criticam tanto a Venezuela, na verdade, no fundo, gostariam que Bolsonaro fizesse o mesmo, fosse, né, alguém com esse perfil mais autoritário aqui no Brasil, sem falar que a questão da Venezuela aqui aí é muito mais complexo do que a gente imagina. Bolsonaro renovou também as outorgas do SBT, da Record e da Band. E havia a expectativa, vai destacar aqui a matéria, que ele deixasse a decisão para Lula, a fim de não dar o braço a torcer em relação à Globo, que ele tanto criticou e debochou ao longo dos últimos anos. Sim, ele não era obrigado a assinar agora. Ele poderia simplesmente deixar para Lula assinar, mas não, ele próprio decidiu dar essa boa notícia para a Globo, dar esse presente, humilhando seus apoiadores. Mas na prática, vejamos, se ele assina do SBT, Record e Band, não assina da Globo, aí poderia também pegar mal e haver uma contestação pública, enfim, geraria um desgaste na reta final. E aí vai trazer aqui a matéria que, para evitar uma polêmica desnecessária, no fim do mandato, Jair Bolsonaro tomou a atitude que deve enfurecer seus eleitores mais radicais, aqueles que gritam Globolixo e pedem o fechamento da emissora. Assim, muita gente vai acabar passando pano para isso aqui. Toda mudança de discurso que Bolsonaro fez várias e várias vezes, não só de discurso, mas também na prática, eles acabam falando, não, se ele fez isso, ele sabe o que está fazendo, não é hora de criticar o mito. Da mesma forma como muitos petistas fazem com Lula. Lula fala uma coisa, depois muda de ideia, não, se ele fez isso é porque sabe o que faz, não é hora de criticar o Lula e o PT. E aí gera dúvida, poxa, se Bolsonaro podia deixar para o Lula renovar a concessão das 4 emissoras principais, por que ele decidiu fazer isso logo agora? Aí a matéria que vai trazer que não é absurdo deduzir que foi também um aceno de paz ao canal mais influente do país. Sem mandato, o futuro ex-presidente vai precisar de espaço na mídia para se manter em evidência. A Globo oferece a maior vitrine que um político pode conseguir, seja de direita ou de esquerda. E cá entre nós, como eu disse para vocês aqui em relação à postura da Globo em relação aos assuntos econômicos. E a política econômica praticada pelo governo Bolsonaro/Guedes é a política que a Rede Globo sempre defendeu. Teto de gastos mantido, apesar dos furos, que sempre encontra também aí, né, a conivência do mercado. Bolsonaro pode furar o teto à vontade. Paulo Guedes pode estourar o teto à vontade, fica por isso mesmo. Política de preço a Petrobras é um assalto ao bolso do povo brasileiro. Foi mantido, então, isso tudo agrada o Grupo Globo. Privatizações, Eletrobras, refinarias e muito mais. Reforma da Previdência, juros altíssimos que beneficiam o sistema financeiro, que vai lá e tem os seus tentáculos nos veículos de comunicação, inclusive a Rede Globo. Então, Bolsonaro faz esse aceno, né, como foi trazido aqui pela matéria, em busca talvez de uma paz com o Grupo Globo nesse período aí pós, né, presidência, em que ele tentará certamente ficar em evidência e a Rede Globo pode voltar a ser uma aliada da chamada direita no Brasil. Pessoal, então é isso. Vamos ficar atento, ver se de fato, né, essa pacificação entre Bolsonaro e Globo vai acontecer ou não. E qualquer novidade eu trago para vocês no canal Politizando, um espaço que luta por um Brasil melhor. Valeu, pessoal. Até mais.